Olá, seja muito bem-vindo ao IvaCast, Café com Concessionário. Meu nome é Pedro Lage, o host que vai acompanhá-los na nossa temporada. E hoje, para falar de um tema super especial que tem ganhado cada vez mais relevância nas nossas concessionárias, feito a diferença, no dia a dia dos nossos clientes, que é plano de manutenção. Para isso, eu tenho dois convidados hoje super especiais. Leonardo Campos, coordenador comercial de venda de planos de manutenção Brasil. Seja bem-vindo, Leonardo. Fala, Pedro. Prazer estar aqui ao seu lado. Falar de planos de manutenção é um assunto que eu sou suspeito para poder falar, mas falar de planos de manutenção é falar de eficiência, é falar de previsibilidade e inteligência dentro do pós-vendas. Então, estou muito animado para poder compartilhar como nós estamos trabalhando isso dentro da Iveco e também junto aos nossos concessionários. Maravilha, Leonardo. Obrigado pela presença. E hoje também contando com mais uma presença super especial, Alan Borges, gerente de pós-venda, Grupo Torino, concessionárias Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Alan, obrigado por ter recebido aí, e aceitado o nosso convite, principalmente por ser um destaque em toda a rede aí desse tema. Obrigado pela presença. Imagina, Pedro, a gente que agradece, obrigado pelo convite mesmo, e é muito bom a gente estar aqui para a gente trocar nossos conhecimentos, as nossas práticas do dia a dia com contratos de manutenção e demonstrar que isso é um resultado que dá tanto para o concessionário bem como para o cliente. E é um assunto interessante para a gente estar colocando e até para os nossos parceiros também estar tendo essa visão da importância dos contratos de manutenção dentro da rede. Perfeito, Alan. A gente entender, com duas pessoas que são especialistas no tema aqui. Vamos ter literalmente uma aula hoje, acho que vai ser bem legal. Você, nossa audiência, vai ter a oportunidade de entender como que o Alan e todo o time fazem a diferença. E o Léo aqui trazendo, como é que é a estrutura e como o plano de manutenção foi desenhado e construído para fazer a diferença dos nossos clientes aí na ponta. Falando nisso, Léo, deixa eu começar logo com uma pergunta principal, Falar de plano de manutenção. O que é o plano de manutenção Iveco, Léo? Então, vamos começar do começo, então, Pedro? Os planos de manutenção, eles são pacotes com coberturas preventivas e corretivas dos veículos da Iveco. A composição, basicamente, dos contratos ou dos planos de manutenção são peças, lubrificantes e mão de obra. Dentro dos planos de manutenção, nós utilizamos peças homologadas pela Iveco. Eu falo homologadas porque hoje a gente utiliza tanto as peças genuínas quanto a linha de peças NexPro dentro dos nossos planos de manutenção. Hoje, certamente, Pedro, nós temos o portfólio mais completo do mercado. Hoje nós temos desde um plano simples, que é um plano básico, que dá a cobertura da troca de óleo do motor e do filtro de óleo do motor, até o plano completo, que dá o benefício das manutenções preventivas, conforme o manual de uso e manutenção do caminhão, e as manutenções corretivas, incluindo aqueles componentes com desgastes natural, como, por exemplo, uma pastilha de freio, uma lona de freio, um amortecedor, uma embreagem. Então, assim, é uma tranquilidade adicional que a gente oferece ali para os nossos clientes. O que é legal do plano de manutenção é que ele pode ser ofertado tanto para o cliente que tem um caminhão usado, quanto para aquele cliente que está adquirindo um caminhão novo. E o que é mais legal ainda, Pedro, é que o plano de manutenção ele pode ser ofertado tanto para aquele cliente que possui uma Daily, quanto para aquele cliente que possui uma frota de S-Way, Então, o cliente da Daily ou o cliente do S-Way, eles contam com o mesmo portfólio de plano de manutenção. Ou seja, a gente atende toda a gama aí, de uma manutenção mais básica e preventiva até uma manutenção mais corretiva, Perfeitamente, Pedro. É dar tranquilidade para todos os nossos clientes. Legal. Você falou tranquilidade, essa que é uma palavra interessante. Um dos grandes desafios, a gente sabe disso, do transportador é ter o seu TCO, que a gente chama ali de custo total de propriedade, que é ao longo da vida daquele caminhão, daquele veículo, ele entendeu qual o investimento necessário para manter em condições de uso. O plano de manutenção ele se conecta exatamente a esse conceito, Léo? Certamente, Pedro. O TCO, o custo total de propriedade, ele analisa vários aspectos que vão além do simples preço de aquisição daquele caminhão.
E a manutenção é um desses aspectos, e um dos aspectos principais, né? O cliente que possui um contrato de manutenção, ele consegue justamente gerenciar esse custo no decorrer do tempo. O que a gente sabe que o transportador, né, o que vale ouro para o transportador é esse custo, quanto ele vai gastar com o caminhão no decorrer do tempo. E o plano de manutenção, ele permite transformar um custo variável de manutenção num custo fixo totalmente previsível. Perfeito. Então entra muito, né, o que você comentou, né, de previsibilidade e eficiência, né? Faz total sentido. E agora eu quero trazer o Alan aqui para o nosso bate-papo. Alan, pensando nesse sentido, a gente sabe que a Torino é uma referência, né, e tem se destacado bastante em relação aos planos de manutenção. Como é que vocês estruturaram essa parte comercial, né, de chegar ao cliente, de apresentar? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Então, Pedro, depois que nós passamos a entender que o plano passou a ser um produto técnico e estratégico, ele então gerou uma ação de negócio para nós, um negócio de resultado para Torino e para os nossos clientes. Então, nós resolvemos fazer, para isso ser produtivo para Torino e para os nossos clientes, vamos contratar pessoas dedicadas para o negócio. Vamos trabalhar dedicado. E tendo uma pessoa dedicada, exclusiva para o negócio do cliente. Primeiro é o negócio do cliente, depois trazer para dentro da Torino. Aí nós começamos a ver que o negócio se tornou rentável, tanto para a Torino, bem como para o cliente. Ambos passaram a ganhar depois dessa estrutura que nós montamos. Hoje nós estamos com 2 vendedores dedicados dentro da Torino, um atendendo a região do Mato Grosso do Sul e outro da região do Mato Grosso. Nós saímos aí de 2018 e 2019, quando nós começamos a vender plano, de 10 a 20 contratos ano. Hoje nós estamos fechando 2024 com 160 contratos ano. Então, assim, para nós valeu a pena investir no vendedor dedicado do negócio. E até para poder entender essa estratégia, né, que foi muito bem construída, né, hoje vocês têm colhido esses frutos, né? Como é que é esse processo junto ao cliente, né? Importante entender a operação dele, o dia a dia, como é que o time acaba desenvolvendo aí esse entendimento? Pedro, é assim, nós temos uma forma de trabalhar junto ao cliente, que primeiro o cliente tem que pegar a confiança e o respeito nosso. E nós, quando vai visitar um cliente, eu tenho que conhecer toda aquela operação do cliente, o que ele transporta, o que ele faz, qual a configuração do veículo dele, conhecer todo o histórico dele e lá buscar conhecimento do produto dele e, por outro lado, a confiança em nós. E a gente sempre usa como estratégia, que o Diego, o vendedor meu do Mato Grosso, é assim, toda semana a gente recebe os PMP da fábrica. E esse PMP ele faz que tipo de campanha de saneamento tem. Ele usa isso aí para entrar no cliente. Falou, tem uma campanha do seu caminhão assim, 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 posso ir visitar o senhor para apresentar? Ele diz isso aí como argumento. Ele entra e aí, através disso aí, ele fala assim, você pode me passar o chassi do seu caminhão? Vou montar um plano para o senhor aqui, mostrar para o senhor que o plano é bom para o senhor, é bom, você vai trazer para o senhor a economia, vai trazer para o senhor a agilidade, vai trazer na hora o seu produto com um contrato de manutenção, você vai ter um valor melhor na revenda. O caminhão do senhor vai estar muito mais bem acompanhado junto ao concessionário, vai programar suas revisões programadas. Então, o senhor vai ser muito mais amparado com o plano de manutenção. O senhor vai ter vantagem nisso aí. Que legal, que legal. Realmente é uma estratégia bem organizada, um time preparado, com argumento e um processo comercial muito bem estruturado, como você falou. E eu acho que aí fica uma outra pergunta que é como é que a gente desdobra, às vezes, as metas, né, que estão definidas no PAN? Eu sei que vocês sempre fazem esse alinhamento, né, junto à própria equipe, né? Porque ficou muito claro, a estratégia está conectada a um time, né, de qualidade, com argumentação e processo claro de trabalho para atingir um determinado objetivo. Como é que é esse desdobramento em relação às metas? Né? Eu sou assim, até o pessoal fala assim, o Alan, se a gente vê de 20, o ano que vem ele quer 3 vezes mais. Eu acho que assim, a meta tem que ser assim. A gente nunca pode ficar na zona de conforto, você tem que ser desafiador. Então, além de ter nós temos as nossas metas do PAN, mas eu sempre jogo acima do PAN. Por quê? Eu sei que o meu time tem condições para isso. Eu sei que eu tenho uma região boa de atuação para isso. E eu sei que se a gente fizer um trabalho bem feito, junto aos nossos clientes,
ele sentir a confiança, sentir o respeito e ver que realmente o plano de manutenção para ele é um bom negócio, a gente consegue fazer uma renovação e, junto aos outros clientes, através de informações, a gente consegue vender mais plano. Então, tem que ser sempre desafiador, sempre. Sem dúvida. Sempre. Né? E, por outro lado, a gente tem também que pegar, além de dar o desafio para a minha equipe de venda, eu tenho que premiar eles também. Geralmente eu premio eles todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, fora as premiações que a fábrica tem, os bônus que a fábrica tem, e premiações também que a fábrica já dá. A Torino também, por outro lado, ela tem as nossas premiações internas e o incentivo interno também. Isso aí ele se motiva cada vez mais, porque o vendedor ele tem que estar sempre motivado, ele tem que gostar de dinheiro e motivação, senão não adianta. Perfeito, Alan, porque acho que talvez o grande desafio da nossa audiência também que está acompanhado, que em grande medida também são gestores, enfim, como é que a gente engaja, motiva o time a buscar esses objetivos que são muito claros, né? Que em 5 minutos você explicou com a gente com uma perfeição muito bacana, né? Ter claro qual que é a estratégia, ter gente boa preparada aí com um processo comercial muito bem estabelecido e com metas desafiadoras que são alcançáveis, porque, né, como você comentou, o relacionamento com o cliente, o entendimento da região ali, gera essa clareza sobre as oportunidades, né? E a forma de incentivar, seja via uma premiação, né? Algumas outras variáveis aí que eu sei que vocês utilizam lá para que o time esteja cada vez mais motivado para isso, né? Isso aí. E assim, a gente fica esperando qual que vai vir da fábrica, né? Por parte do Léo, porque a gente já sabe que é coisa graúda, coisa boa. Então, assim, cada 3 meses, 2 meses, a fábrica ela lança a parte deles. Mas a gente fica esperando para que não fique só naquilo, porque a gente quer incentivar mais eles e fazer com que eles visitem mais o cliente, esteja mais próximo do cliente, porque o cliente gosta. O cliente gosta que você esteja dentro da operação dele, conhecendo o produto, trazendo informação para ele. O cliente gosta de ser valorizado. E quando você está dentro do cliente, valorizando o cliente, você sabe que o retorno disso aí sempre é lembrado e sempre ele até nos procura. Então, isso se torna gratificante. Mas isso aí também não é um serviço, não é um trabalho de hoje para amanhã. Foi durante aí 1 ano até pegar toda essa confiança, o vendedor treinar, capacitar e estar preparado para sair para o mercado. Se você for sair para o mercado despreparado, você é engolido também. Então, ele tem que ser preparado, saber onde ele vai pisar, saber qual o cliente vai, como é que é o cliente, para ele ter esse retorno. Você falou algo perfeito que eu acho que faz muito sentido para a nossa audiência também. Entender a operação do cliente, fazer literalmente uma consultoria, né? Como você comentou, dessa proximidade. E, obviamente, dentro dessa consultoria, o cliente ele percebe que aquela proposta do plano de manutenção é extremamente atrativa para ele, para que ele tenha previsibilidade, eficiência aí, né, nos seus gastos em relação à manutenção e à condição de disponibilidade do caminhão, né? Ô Pedro, e uma outra coisa que eu sempre falo também até para o meu time e para todos da rede, para o Léo, quando nós na região, o contrato de manutenção hoje, ele é a salvação da nossa oficina. Hoje, o contrato de manutenção hoje, dentro das minhas casas, hoje já está em torno de 20%, ele vai de 20% a 30% do meu faturamento. Eu já conto com isso aí durante o mês. Se todos hoje na rede, os dealers tivessem hoje a condição de ter o vendedor dedicado para estar fazendo esse trabalho, nós estaríamos aí hoje com praticamente quase 50% atendendo nossas oficinas só cliente de contrato de manutenção. E o contrato de manutenção é dinheiro à vista, é um cheque assinado à vista. É chegar, fazer o processo correto, fazer as manutenções, se tiver que fazer, que está coberto dentro das garantias do contrato, do plano de manutenção, tem todas as coberturas. Então, assim, hoje é um trabalho que a gente faz, é trabalhar o nosso time, trabalhar a equipe para contrato de manutenção. É isso aí. A gente sabe que um dos grandes desafios, né, Léo, é manter o cliente por mais tempo, né, visitando as nossas concessionárias e, como consequência também, nos dando a oportunidade de atendê-lo, vender mais serviços, vender mais peças também, e o plano de manutenção é uma ferramenta crucial nesse processo. Então, aumentar esse tempo de presença do cliente gera até mais oportunidade de substituição de novos caminhões, da compra, né, de aumento de frota junto à nossa marca, que é algo fundamental. Um detalhe importante que eu queria te perguntar,
Como é que é a reação em geral quando o cliente recebe normalmente a primeira proposta ali, feita de uma boa consultoria do nosso time comercial? Ele sabe que é uma proposta que tá para ele é muito boa, para o negócio dele, porque foi estudado junto, foi estudado em conjunto, os números foram feitos tudo em conjunto. Então, assim, o cliente sempre ele quer ter um negócio bom para ele. Então, a gente analisa toda a operação, a estrutura, tudo, e ele conhece tudo que ele precisa para fazer dentro de um plano de manutenção. Porque hoje a gente sempre vê o seguinte, a visão hoje é assim, saiu da garantia, o cliente vai procurar o terceiro ou vai procurar fora. O que a gente evita isso aí? Está dentro do período de garantia, ou antes de sair já de imediato, é fazer um contrato de 3 anos, 5 anos, para a gente reter ele ali desse período, e a hora que tiver para vencer, já renovar também para a gente manter ele. Por isso que eu falo que hoje que o plano de manutenção é a sobrevivência da nossa oficina. Porque, queira ou não, hoje realmente saiu da garantia, ele vai para fora. E se eu tenho um plano hoje de 3 anos ou de 5 anos, esse cliente eu retenho ele lá dentro e daí procuro ter as renovações para manter ele lá. Perfeito. E a Iveco, enfim, muito inteligente, né, ao longo desse processo, né, construiu uma estratégia muito clara, né, Léo, sobre como fazer realmente que o cliente enxergue valor, a concessionária tenha o plano de manutenção como uma ferramenta de retenção e de previsibilidade para o próprio cliente. Conta pra gente aí, Léo, na sua visão, como que, né, de dentro, literalmente de dentro da Iveco, como é que essa estratégia é apoiada pela própria marca? Legal, um ponto importante que você citou, Pedro, é o ponto da retenção, né? Hoje, um contrato de manutenção, ele pode ser fechado, ou um plano de manutenção, por um período de 1 até 5 anos. Então, se a gente fecha um contrato ali com um cliente por 5 anos, é 5 anos movimentando ali a nossa oficina. É peças, mão de obra, lubrificantes. E nós, como fábricas, nós apoiamos muito os concessionários na realização dessas vendas. Nós temos toda uma estrutura interna dedicada, nós temos representantes comerciais para suportar os nossos concessionários nessas negociações. Então, em termos de precificação, proposta comercial, uma customização específica para um determinado cliente. Então, tem toda uma equipe para suportar. Nós oferecemos treinamentos recorrentes para o nosso time de concessionários. Além do mais, Pedro, todo início do mês a gente promove alguma ação específica para premiar os concessionários com melhores performances. E essas campanhas, essas ações vão desde a premiar com eletrodomésticos, eletrônicos, viagens de final de semana, mas teve uma ação bem legal que a gente fez recentemente. O time da Torino, inclusive, através do Diego, foi premiado, né, Alan? Que a gente proporcionou aos melhores consultores de vendas de contratos de manutenção a uma visita à nossa planta de Sete Lagoas. Então, foi uma experiência bem legal, onde esses melhores consultores puderam acompanhar desde o nascimento de um veículo, no início da linha de produção, até o final da linha ali, no momento que ele fica pronto para ser enviado para o nosso cliente final. Foi uma experiência bacana, muito legal. A gente teve um feedback muito positivo e foi tão legal que a gente espera, dentro ainda desse ano de 2025, repetir essa ação para proporcionar que outros concessionários e outros consultores de venda tenham essa experiência dentro da nossa planta. Sensacional. Ô, Alan, deixa eu te falar, se tiver uma vaga lá, me convida que eu quero participar também, viu? Isso é interessante, isso é muito bom mesmo. O vendedor, ele gosta muito disso. Ele gosta disso e assim, ele trabalha para isso. Eu pego meus vendedores, eu incentivo eles tranquilo. Eu mando eles fazer consórcio. Eles têm a dívida para pagar. Eu falo, agora vocês vão vender um plano e você paga. Porque eu acho que todo mundo tem que gostar de dinheiro. O dinheiro é bem-vindo e o incentivo para eles é importante. É importante. Essas da fábrica, por exemplo, o incentivo que a fábrica dá é muito boa, muito interessante. Eles ficam aguardando essa expectativa. Porque quem não gosta de um passeio, quem não gosta de ser premiado, então assim, ele sente uma motivação muito grande sobre isso aí. Então, assim, eu vejo como muitas boas práticas para todos e nós na Torino também já temos as nossas formas de premiações também. Muito bom. A gente comentou sobre o quanto é importante que incentiva os nossos consultores, né, a de fato apresentarem e transformarem aquelas oportunidades ali realmente em planos de manutenção para os nossos clientes. Agora, queria ouvir de você, Léo,
Quais as principais vantagens, benefícios, né, que o cliente tem ao adquirir um plano de manutenção com a Iveco? Legal, Pedro. O cliente, hoje, ele possui diversas vantagens ao adquirir um plano de manutenção. Mas eu vou elencar 3 vantagens que eu acho que são as principais. A primeira, eu diria que é previsibilidade de custos, mais uma vez. Porque para quem trabalha com transporte, essa previsão do quanto ele vai gastar com a manutenção do seu caminhão no decorrer do tempo, vale ouro. A segunda é a redução de paradas inesperadas. É mais tempo com o caminhão rodando. Mais tempo com o caminhão rodando significa mais dinheiro no bolso no final do mês. E a terceira é a utilização de peças homologadas pela Iveco, a mão de obra especializada, né? Quem mais entende dos nossos caminhões é quem vai realizar essas manutenções. E tudo isso, além disso, auxilia no momento de revenda daquele caminhão. A gente costuma falar, aquele veículo que faz todas as manutenções dentro de uma concessionária autorizada, ele tem ali um atestado, um cartão de vacina, né? Todas as manutenções feitas. E você, como cliente, por exemplo, se você vai adquirir um caminhão que fez todas as manutenções dentro de uma concessionária e tem uma outra opção de um cliente que não fez as manutenções, certamente a gente vai optar pelo aquele caminhão que fez todas as revisões dentro de uma concessionária, com peças genuínas e com todos esses aspectos que eu citei. Alan, a gente falou dos benefícios, do quanto é importante para o nosso time de consultores, a gente falou o quanto é importante para o cliente e para a concessionária, enquanto grupo, né? O que o Grupo Torino enxerga você, a figura principal ali, em relação a esse projeto, né? Dos benefícios e vantagens para a própria concessionária. Um que você já comentou que é perfeito, que é manter o cliente por mais tempo na concessionária, e você muito bem comentou que é a salvação do nosso pós-venda, né, na área de serviços, né? O que você enxerga nesse processo, né? Pedro, se você até me permite, e o Léo, só vou incluir mais 2 coisas que eu vejo no benefício para o cliente. Ele tem a agilidade do atendimento, também, que isso é importante, que é a questão do box rápido. É um box rápido que a gente adotou. E também é a questão de crédito. Hoje, quando um cliente chega nas nossas casas, ou qualquer casa que não seja da região, seja de outra região, tem a dificuldade de crédito, até fazer cadastro, pedir liberação, aí tem que ter entrada, e isso também ajuda bastante com a questão dos nossos planos de manutenção. Voltando para nós, concessionário, a importância é o seguinte: nós temos o cliente fidelizado dentro das nossas casas. Com isso, tendo a fidelização, e a gente já tem um percentual que eu tenho na minha região de contratos vendidos, eu tenho um retorno financeiro. Esse retorno financeiro, hoje, eu tenho ele em torno já de contratos, meses na minha casa, que eu já conto com isso aí, de 20% a 30% do meu faturamento, que eu já sei que eu já tenho isso aí nos contratos de manutenção. Isso é para todas as casas. E eu tenho, além de ter fidelizado, eu já tenho essa receita que eu posso contar com ela. Então, eu já começo com uma receita no mês, sabendo que, devido àquelas revisões que já vão ser inseridas nas minhas oficinas, então, quer dizer, já é um bom começo para nós já ter essa receita, porque no começo do zero do mês já tenho isso aí. Perfeito, né? Assim como o Leonardo comentou da previsibilidade para o cliente, é uma previsibilidade para o concessionário. A gente sabe que é um desafio ter uma capacidade produtiva, né, equilibrada em todos os dias na concessionária. Se a gente já tem ali uma previsão mais clara de qual o volume de passagem, isso já organiza melhor a nossa estrutura, né? É que eu falo que o contrato é bom para o cliente, para o dealer e para a fábrica. É o tripé. Então, todos saem ganhando. Saem ganhando nesse processo. Então, o plano de manutenção é fantástico. Na prática, de quem aplica as estratégias que vocês ouviram até agora, enfim, ter um time preparado com, né, um processo comercial muito bem estabelecido e metas, né, desafiadoras que são alcançáveis, mas que incentivam realmente ali os profissionais que participam do processo de venda do plano de manutenção a buscarem sempre uma melhoria de performance, né? A gente sabe também aqui, né, Alan e Leonardo, que esse projeto ele vem sendo aperfeiçoado a cada ano, né? Grandes evoluções aconteceram e me traz até uma perspectiva de futuro e curiosidade. Será que a gente tem, né, novas coisas chegando aí, alguma atualização? Léo, tem alguma novidade aí para a turma? Exatamente, Pedro. Nós estamos em constante evolução, né? Então, assim, hoje nós temos 2 soluções
de conectividade, que é o Iveco On e o NextPro Connect. O Iveco On é uma tecnologia que ela é embarcada na linha de produção no nosso Westway, e a gente tem o NextPro Connect, que é uma solução de telemetria multimarcas. Então, o que eu poderia dizer, Pedro? Cada vez mais nós estamos buscando planos conectados. Hoje, essas duas soluções de telemetria, elas permitem um acompanhamento em tempo real dos nossos caminhões, e essa tecnologia ela tem que ser usada a nosso favor dentro dos planos de manutenção. A telemetria, hoje, ela permite a gente antecipar determinadas falhas, ou pelo menos a gente minimizar, né, determinadas falhas para que não se agrave ainda mais, a gente perca, por exemplo, um motor, uma caixa, um diferencial, algum componente de maior valor agregado. Além disso, a tecnologia da telemetria, ela permite também aumentar a precisão da troca de determinados componentes. Então, pode ser que em muitas situações a gente troca ali um filtro, um determinado item de forma preventiva que às vezes não tinha necessidade de substituir. Então, acho que esses planos conectados, ele vai permitir essa precisão maior e automaticamente uma economia também maior para o nosso cliente. Olha que interessante, né? Como a progressão e evolução ela é natural. A gente sai de um contexto reativo, que é atender o cliente dentro da sua necessidade, quando ele lembra de fazer a manutenção e, obviamente, a oficina precisa estar disponível para isso, para uma manutenção preditiva, né? Junto com essa solução, que é entender em que momento talvez aquele determinado componente pode dar uma falha para que isso não impacte a disponibilidade, a condição de uso do próprio caminhão. E a gente sabe que, né, quanto mais tempo parado, maior prejuízo e dissabor para o próprio cliente, né? Então, aí vai trazendo essa novidade aí para garantir que o cliente sempre esteja literalmente rodando com o teu caminhão, né? Exatamente. É o plano sob medida para cada realidade. A telemetria ela permite justamente avaliar em que situação aquele caminhão está sendo aplicado para a gente poder ofertar também a manutenção de maneira customizada e a cobrança, inclusive, dentro desse plano de manutenção de maneira flexível, né? Então, o contrato de manutenção atrelado à telemetria permite ali uma série de possibilidades para o nosso cliente. Muito bom. Então, dicas de ouro. E, ó, Alan, só para ficar entre a gente aqui, segredo entre a gente e a audiência, hein? Conta pra gente, se fosse dar uma dica, uma consultoria aí, né, para nossa rede, para os profissionais que são responsáveis aí pela venda dos planos de manutenção, o que para você é inegociável, não pode faltar, ou quais ações ou atitudes aí são fundamentais? Eu acho, primeiramente, é escutar, ouvir o cliente, sentir o cliente, conhecer a operação de cliente, ser atencioso com o cliente, estar dentro da estrutura do cliente. Porque você falar com o cliente por telefone somente, tentar uma venda por telefone, você não vai. Você tem que ir lá, você tem que estar do lado dele, auxiliar ele. Dependendo, auxiliar ele nem para você vai vender um contrato. Você vai lá, ajuda ele em várias coisas, e depois que for criando aquela afinidade, aos poucos você oferece para ele e mostra para ele que o contrato vai ser rentável para ele. E é onde ele vai tirar benefício do contrato, onde ele pode usar esse benefício a favor dele. E mostrar para ele, como o Léo já falou, os vários benefícios que o cliente tem quando ele tem um plano de manutenção, ou contrato de manutenção que seja, que é o mesmo, é a vantagem que ele tem, o que ele pode agregar de valores do seu produto e na sua operação. Sensacional, Alan. Léo, mais algum recado aí adicional depois dessa aula que a gente teve aqui no bate-papo? Então, falar de plano de manutenção, a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando, que é um assunto muito importante que eu gosto muito de falar, né? Então, assim, eu queria destacar, inclusive, a performance da Torino de maneira nacional. Hoje, a Torino é uma concessionária de destaque em termos de vendas de plano de manutenção. Tem uma equipe realmente fantástica. É a concessionária hoje que mais vende contratos de manutenção dentro da nossa estrutura comercial de vendas de planos. Então, eu queria realmente enaltecer principalmente o trabalho realizado aqui pelo Alan lá no Torino, junto com o Diego, que é um vendedor fantástico. Obrigado, Léo. Obrigado. A gente agradece também. A manutenção do veículo, quando ela chega na sua concessionária, que você vai fazer um checklist, e você, nesse checklist, você verifica que tem alguns itens que tem problema e que está incluso no contrato, a gente pode aproveitar e fazer esse reparo. E às vezes, se eu não faço e não tenho o contrato, esse cliente pode sair e o caminhão quebrar na estrada.
E às vezes ele tem um contrato de manutenção, ele está coberto por isso aí. Isso é uma preocupação grande que a gente tem que tomar e mostrar para o cliente. Quando, por exemplo, ele chega na oficina e fala: ó, você tem contrato de manutenção? Não tem. Ó, esse reparo, se eu tivesse o plano de manutenção, o contrato de manutenção estaria coberto. Hoje você vai ter que pagar com esse custo aí. E aí que começa a abertura para você junto ao cliente. E assim, e até a parabenizar o Léo também, pelo trabalho que os últimos 2 anos, que o contrato começou, a turma, o time de plano de manutenção começou a trabalhar junto à rede para a gente melhorar isso, para expandir todo esse trabalho na rede, para que tenha um aumento significativo assim, de vendas, representar maior dentro da rede, para a gente ter uma cobertura maior a nível nacional. E essas ações que estão fazendo está sendo fantástico. Eu tenho certeza que vai melhorar muito da agora para frente. Mais ainda. Show de bola. Alan, queria agradecer demais sua participação, né? Compartilhar com a gente aí toda a estratégia e na prática como o plano de manutenção faz a diferença na Torino e principalmente para os nossos clientes. Léo, obrigado aí por estar apoiando essa iniciativa e trazendo, né, um pouco da estratégia, enfim, da estrutura, o quanto é importante o plano de manutenção como uma ferramenta de retenção, de previsibilidade, né, e que entrega uma solução fantástica aos nossos clientes, né? E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Tivemos uma baita de uma aula aqui com 2 profissionais fora da curva falando de plano de manutenção. Se você tem essa oportunidade, procure o seu consultor, né? Apresente essa solução, traga valor ao seu cliente, né? Entregue de fato, né, essa disponibilidade, essa previsibilidade e eficiência que o plano de manutenção traz aí como uma solução para os nossos clientes. E para você que ainda não nos segue, siga, curta, compartilhe esse episódio com quem você acredita que merece ter essas informações, né? E a gente te espera no próximo episódio do IvaCast Café com Concessionário. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!